Ontem, né, morreu o Silvio Santos, né? Acho que todos ficaram sabendo, né? Então eu fiquei pensando assim, como é que você corta, né, quando há um corte de uma seguinte frase: quem quer dinheiro? E não tem mais aquele que jogava dinheiro, os outros pegavam. Então isso cortou. Cortou um canal de sustento, cortou um canal de empregos, que outros não vão ter um segmento. Então corta-se muita coisa, de repente, devido a um falecimento. E nós, muitas vezes, temos que estar fortalecido na rocha, que é Cristo. Isso não é um clichê, isso é Bíblia. Porque as tempestades, elas vêm, os embates, de repente, muitas vezes. E nos encontramos, assim, muitas vezes, projetos interrompidos, questões que o ano daqui a um pouquinho acabando, e a gente sempre na mesma situação. É interessante que, quando se fala em edificação, se lê muito Neemias, mas tem o anterior a Neemias, ou melhor, contemporâneo a Neemias, chamado Esdras. E é esse livro que nós vamos ler, quase ele todos agora na pregação. Eu te convido a abrir lá em Esdras, capítulo 3, a partir do versículo 12. Esdras, para te nortear, está entre Gênesis e Apocalipse. Às vezes quase a gente não medita nesse livro, mas ele é contemporâneo a Neemias. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 12. Devia ter dado um tempo antes de botar aqui, para o pessoal procurar. Hoje ligam, né, o celular e já está aqui. Mas amém. Esdras 3, versículo 12. Fala assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Amém? Amém. Até aqui, se você deixar a sua Bíblia aberta, vai ser bom. Aqui está falando da reconstrução. Reconstrução. Tanto dos Neemias foi através dos muros, e aqui toda a edificação do templo. E aí tinha o antigo, e tinha um novo. O antigo tinha sido demolido pelo inimigo, e tinha um novo que tinha que se edificar. Então as primeiras bases foram colocadas, e as coisas começaram a acontecer, e eles começaram a construir. Mas é interessante que nós lemos que tinha o pessoal mais antigo que começaram a olhar aquela construção e chorar alto. E tinha os mais novos que começaram a se alegrar, e com voz de júbilo também se alegravam alto. Então tinha o pessoal mais antigo que chorava e tinha os mais novos que glorificavam, que estavam alegres. E não sabia quem estava chorando, aí quando misturou aquilo tudo, quem estava chorando e quem estava sorrindo, quem estava alegre. Porque era um brado grande e se ouvia de longe. E muitas vezes tem situações que ocorrem em nossa vida, perdas, percalços, que são preparos para que a gente reconstrua ou construa novas coisas em Cristo Jesus. Mas tem a mente de pessoas que já são presas ao passado, e quando é para construir, renovar a vida, estabelecer, sem importar a idade, na direção de Deus, eles ficam presos naquilo que aconteceu antes. E os mais idosos ali falam assim: não, está construindo, mas sabe, essa parede não era aqui. Antes era aqui.
Essa coluna não era aí, porque antigamente a coisa acontecia assim. E os mais novos que nem tinham visto a anterior, eles se alegravam porque estava construindo. Então tem algo construindo, tem algo sendo edificado. E aí se misturava. Uns choravam, outros riam. E ficava aquela confusão. E é interessante que a palavra de Deus fala que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidas. E ela se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor. Se Deus renova todas as coisas a cada manhã, Ele tem coisas novas a cada dia para as nossas vidas. O problema é que tem gente que fica chorando pelo passado. Porque antigamente cantava-se assim, porque antigamente era assim, porque a igreja antigamente era assim. Graças a Deus que Deus renova, dia após dia. E tem aqueles que falam assim, não, mas isso está bom, glória a Deus, vamos glorificar. E não se tem um entendimento. E aí há confusão. Mas ao mesmo tempo a coisa está sendo construída. Passou, foi ontem. Glorifica hoje. Hoje você ouve a voz de Deus, amanhã pertence a Ele. E o ontem de ontem foi embora. Foi embora, é passado. Passou. Futuro é ansiedade. Passado é aprisionamento. Presente é hoje. Hoje. Se Deus está nos falando que tem coisas novas em nossa vida. Que precisa os alicerces ser edificados. Sem pensar no antes. Porque o antes acabou. Só está na tua mente. Ele não existe mais. Amém? E aí, só que toda a construção, logicamente, tem oposição, tem resistência. Uma corrente, ela sai de uma energia grande, de uma usina grande, para ela chegar aqui a 127, tem resistências para codificar essa energia. Agora, na nossa vida, tudo aquilo que a gente quer fazer, edificar, construir, mas pastor, eu estou querendo orar mais, eu estou querendo realmente me libertar nos dízimos, nas ofertas. Mas eu venho com a cara de maracujá para o culto, porque eu estou preso, às vezes, no passado. Eu venho, às vezes, para o culto igual, por exemplo, Gideão, que eu estou malhando trigo no lagar, e estou perguntando a Deus, aonde está o Deus dos nossos pais, dos antepassados, essas maravilhas que nós ouvimos? Aí Deus tem que dar uma resposta para Gideão o seguinte, vai na tua força, meu amigo, porque é a tua força que você tem, porque no passado pecaram, e vocês só estão colhendo o que estão colhendo, o inimigo está prevalecendo pelos pecados, pela situação. Então essa sua dúvida, ela não procede, porque eu faço nova todas as coisas. Então somente esforça e tem bom ânimo, que eu te ajudo. Mas tem um inimigo, e sempre vai ter. Nunca foi o contrário. E aí os adversários debilitavam alguns deles. No capítulo 4, agora ainda de Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5, fala assim, todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, e inquietava-os a edificar. E alugaram contra eles conselheiro para frustrarem os seus planos. Aí o adversário começou a se levantar e debilitava as mãos, enfraquecia e inquietava o povo inquieto, para frustrar os planos. É a nossa inquietação o tempo todo, porque a gente quer processos miojo, 3 minutos está pronto. Mas degraus, quando ele é pulado, ele vai fazer falta lá na frente. Porque degraus tem que ser... Às vezes eu costumo tentar subir a escada 2 em 2, 3 em 3 para adiantar. Mas muitas vezes a idade vai passando. E tem hora que você erra. E aí bate a canela. E aí você pensa, podia ter 1 em 1, né? Agora eu estou com essa dor aqui, porque eu pulei degraus. Só que é necessário etapa. É isso. Porque antes devia ser assim. Antes era assim e era melhor. Porque agora a igreja está dessa forma. Não, porque assim... Não, porque...
Só deixa Deus trabalhar na tua vida. E a inquietação não pertence ao Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Isso é Bíblia. Se eu perguntar, começar de mim aqui e falar se eu cumpro isso, eu duvido que alguém vai me responder que cumpre isso 100%. Para você ver como nós estamos fora da palavra. Não, pastor, eu não sou inquieto por nada. Então, você é um ser celestial que está aqui presente. Enviado, você já morreu, não sabe. Só está o seu espírito aqui. Porque a carne é inquieta. A carne é inquieta o tempo todo. E a palavra fala justamente ao contrário. Como que a gente atinge isso? Só passando em Getsêmani. Só passando muitas vezes na peneira do Senhor, como ele falou para Pedro. Pedro, o diabo pediu para te peneirar, meu amigo. Mas eu orei por você para você não desfalecer. Mas ele vai peneirar. Jesus está falando o seguinte: o diabo pediu para te peneirar. Eu não falei não para o diabo. Eu só orei por você para você não desfalecer. A peneira vai passar. E aí vai peneirar tudo que não presta e cai. E fica um Pedro restaurado depois do Pentecoste. Cheio do Espírito. E tratado por Deus por amor. Amém? Glória a Deus. Mas muitas vezes não querem a peneira. E quando o inimigo vem, rapidamente a etapa é suspensa. A obra foi suspensa. Capítulo 4, agora no versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, os seus companheiros apressadamente foram a eles a Jerusalém, os judeus, e impediram a força e com violência. E o versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, do rei da Pérsia. Foi mais de um ano aqui, a obra ficou parada. Porque eles começam com alegria, é aqueles que começam a ler um livro, é aqueles que começam um curso, 3, 4 dias já está desanimado, já não quer mais concluir. É aqueles que muitas vezes fazem votos para Deus e começam, mas aí tem a resistência, e sempre vai ter. E é para nos testar, como José do Egito, como os Salmos fala, a palavra do Senhor o provou. Como o próprio Jesus está escrito lá em Hebreus, e por aquilo que ele sofreu, ele aprendeu a obedecer. Por aquilo que Jesus sofreu, ele aprendeu a obedecer. E foi obediente até morte de cruz. Isso é tremendo. E às vezes a gente quer que o alívio venha para a gente, não foi nem para o filho. O filho que trazia alegria para o pai, como o próprio Deus expressa no batismo. Está eu, meu filho, quem muito me alegro. Será que Deus está olhando para nós e falando, está aí minha filha, que eu estou alegre com ela. Está aí o meu filho, que muito me alegro. Não sei. Mas aqui a obra é suspensa, e aí a vida ela começa, a resistência ela foi tão forte, os baques foram tão fortes, que a obra de Deus ela é terceiro plano. Terceiro plano. Vou quando der, quando posso, quando eu quero. Porque eu estou cansado, eu estou inquieto, eu estou com muita coisa para fazer. E eu não tenho mais alegria de estar na casa do Senhor. Eu nem lembro mais do versículo, alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. Porque a obra é suspensa. E a primeira coisa que o inimigo vai atacar é justamente a parte espiritual. Porque outros vão pensar que a vida ainda continua bem, porque eles ainda estão trabalhando, eles estão ganhando o dia a dia, estão sendo enrolados pelos sistemas, eles estão vivendo. E eles pensam que estão bem. É uma vez que eu ouvi que o adversário ele é assim. É como um peixe que é famoso aqui no estado do Espírito Santo, chamado marlin azul. E para pescar esse peixe, ele é muito forte. E o pescador, quando esse peixe fisca como é? O anzol não, a isca, a isca, eles dão linha. Porque se puxar de início vai arrebentar, eles dão linha. E esse peixe vai nadando, até ele se cansar. Quando ele está cansado é aí que puxa. Muito assim é o inimigo. As pessoas já morderam a isca.
Mas a vida, ela continua. Aí vai, cada vez mais cansado para as coisas de Deus. Daqui a um pouquinho estão tão cansada que fica muito fácil o inimigo puxar e fazer da vida o que quiser. E a obra aqui foi cessada. Parou. Não, mas eu estou indo na igreja em alma, não em espírito. Deus é espírito. Porque espírito não cansa. A carne, não. A carne cansa. Mas o espírito está sempre pronto. Mas a carne é fraca. E como a gente estabelece a carne? Num Getsemane. Enfrentar, ter resiliência. Resiliência é curvar em você. A vida vai bater tanto, que você vai levar as pancadas, mas vai voltar na mesma posição. Isso é resiliência. Você pegar uma lâmina assim, envergar ela e ela voltar, mesmo depois de envergada. Isso é resiliência. Muitos aqui no envergadura quebram, se danificam e não buscam muitas vezes restauração. Eles começam a viver uma vida de religião. Estar na igreja não é estar salvo. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor. Independente de qualquer resistência, Deus ele sempre vai dar o escape. Só não cesse a obra de Deus na tua vida. E aqui aparece dois nomes como opositores. Em Neemias, Sambalate e Tobias. Em Esdras tem dois nomes aqui. Tatenai e Bozenai. Fala para o teu irmão. Tatenai e Bozenai. Aprende esses nomes. Quando vocês tiverem filho, já uma sugestão aqui, um casal. Tatenai e Bozenai. Amém? Vamos ver aqui. Capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Sete-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram: quem nos deu ordem para reedificares essa casa e restaurar este muro? Chegaram para eles, Tatenai e Bozenai, quem deu ordem para vocês? Lá em Neemias existe Sambalate e Tobias, dois opositores. Aqui tem em Esdras, mesma coisa, só muda o endereço, o espírito é o mesmo. O espírito bloqueador, o adversário, o espírito adversário é o mesmo. É igual em igrejas, é igual famílias. Tem aquele espírito chamado espírito de porco, que muitas vezes você vê numa pessoa, às vezes você vê espírito de Jezabel numa pessoa, e às vezes você congrega com essa pessoa na tua igreja. Às vezes você tem esse tipo de pessoas no seu local de trabalho, às vezes você tem esse tipo de pessoa dentro da sua família. E muitas vezes essa pessoa pode sair do seu local de trabalho, ou pode sair do meio com o que você congrega, mas pode ter certeza, aquele espírito vai procurar uma outra pessoa para perpetuar a resistência. E as características são as mesmas. As características de Sambalate e Tobias está aqui nesses dois, Tatenai e Bozenai: impedir, bloquear, confundir. E as coisas são tão sutis e as pessoas nem percebem. E é interessante, mas nós temos isso aqui, capítulo 5, versículo 5, apesar de toda oposição. Capítulo 5, versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Apesar da resistência, os olhos de Deus estavam sobre eles. E a resposta iria vir, a oposição seria destruída. Mas o interessante que aconteceu com este povo aqui, depois que eles retornaram ao trabalho, e mesmo com a oposição desses dois, a oposição de outros, quanto mais oposição, mais eles apressavam a obra de Deus. Mais eles começaram a apressar a reconstruir. No capítulo 5, no versículo 8, fala assim: seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência, e se adianta em suas mãos. Amém?
E esta obra está sendo feita com diligência, né? As paredes desta obra apressuradamente se adiante das suas mãos. Essa palavra sinônimo dela é diligência. Eu não faço as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não coloco Deus em segundo plano. As coisas de Deus são sérias, são precisas, são honestas, são verdade, são vida. Você fala assim, sabe, a gente está construindo e a gente vai edificar a nossa vida, mas é de forma diligente, de forma séria. E olha que interessante, no próximo versículo, agora capítulo 5, versículo 11. Por que eles deram essa resposta? Capítulo 5, versículo 11. E essa resposta nos deram dizendo, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Por que a gente faz com diligência? Porque nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E edificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e aperfeiçoou. Eu tive experiências no passado, eu fui usado nos dons, eu fui um instrumento nas mãos de Deus, só que eu vivi. Mas Deus, Ele edifica, Ele constrói a cada dia. Eu não vou ficar com o que Deus me usou no passado. Eu não vou ficar porque antes eu fui um instrumento. Eu tenho que ser um instrumento hoje. Eu não vou ficar chorando pelas coisas que passou. Eu vou edificar a minha vida hoje na presença do Senhor. O Senhor me usou ontem e com diligência o Senhor me usa hoje. E se houver um amanhã, o Senhor me usa, mas não para de me usar, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, não uma pessoa morta dentro de um templo. Não esquenta a cadeira, mas um servo. Eu quero ser um servo do Deus do céu e da terra. Glória a Deus. Lembra Tatenai e Bozenai? Fala para o irmão, Tatenai e Bozenai. Aí eles falaram, Tatenai e Bozenai, sai daí. Capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, e Setai e Bozenai, e os seus companheiros, os afastas, aquitas, que estais além do rio, apartai-vos dali. Sai fora, diabo. Sai fora, entidade. Sai, demônio. Sai da minha casa, sai da minha vida, aparta da minha vida. Chega de resistência para mim, chega de me impedir a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Versículo 7. Deixai na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus edifique esta casa de Deus no seu lugar. Amém. E eles, da mesmo jeito que fizeram lá em Neemias, mandaram embora, excluíram os opositores. Aqui foi a mesma coisa. Porque se ficar abrindo concessões, gente, não dá. Não dá. Hoje nós estávamos ali na reunião de obreiros, a gente leu uma parte da Bíblia que fala assim, se o irmão pecar contra ti, vá com ele, fala somente com ele, e se ele te ouvir que ele estava errado, você ganhou teu irmão. Resolveu o caso aí, cortou o mal pela raiz. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir as testemunhas ali, um caso, fala para a igreja e o considera pagão e republicano. Aí eu falei assim, se a gente faz isso hoje, dá processo. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Não é o STF, é a Bíblia. É o nosso Deus dos céus e da terra. Ah, mas você tem que ter peito. Posição na rocha para enfrentar. Você manda Tatenai e Bozenai embora e edifica a tua vida em Cristo Jesus na rocha. As pancadas vão vir mais pesadas, mas aquele que tem a vida na rocha fica firme. Fica firme. Amém? E o Deus é tão maravilhoso que na construção, e é assim que Ele faz, gente.
Mas, Senhor, eu quero edificar, eu quero modificar, eu quero construir, mas está faltando isso, está faltando aquilo. O Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. E Ele não deixa faltar nada, nada, nada. Porque quando é de Deus, quem patrocina é Ele. Amém? Capítulo 6, versículo 8 e 9. Decreto aqui, ó. Também por mim se decreta que é a vez de fazer com os anciões dos judeus para a edificação da casa de Deus. A saber, que da fazenda do rei, dos tributos, além do rio, se pague prontamente a despesa desses homens, para que não interrompa, não sejam impedidas, não interrompa a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 9. E o que for necessário, como bezerro, carneiro, cordeiro para o holocausto do Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse dias em diante para que não haja falta. O que for necessário, Deus acrescenta. Não faz falta de nada vezes nada. Você não deixou de comer hoje, você não deixou de vestir hoje. Deus não deixou falta nenhuma. Glória a Deus, glorifique, obrigado Deus, eu saí de casa essa semana, eu fui para o meu trabalho, eu voltei, é um milagre. Eu dormi ontem, eu acordei, porque o Senhor me sustentou, é um milagre, o Senhor não deixou faltar nada. Ah, mas eu estou com dívida, eu estou com isso, eu estou com aquilo, isso foi você, não foi Deus. Mas Deus nos instrui, Deus nos orienta, Ele não deixa faltar nada. Nada. Amém? Glória a Deus. Quando, já falei isso às vezes as pessoas vêm, pedem cesta básica aqui, na porta, acontece ainda. Aí, às vezes, vem aqueles diálogos, né? Não, que eu era servo do Senhor, mas estou com dificuldade assim. Aí, a gente fornece a cesta. Mas aí a pessoa às vezes volta no outro mês. Eu falei, e aí, como é que foi esse mês? Não, estou indo atrás, mas eu sou servo do Senhor. Aí volta no terceiro. Aí a partir do terceiro já fala o seguinte, não, vem cá. A gente passa por dificuldade. A gente tem os percalços. Mas eu conheço um Deus, que você me fala que é servo dele, e que fala assim, jamais um justo é de mendigar um pão. Então tem algo errado aí. Aí às vezes não volta mais. Porque se é servo de Deus, problema a gente passa, mas Ele não deixa faltar nada. No outro dia tem resposta, na outra semana tem resposta. Para filhos de Deus, nós somos filhos do Rei do Universo, Senhor dos céus e da terra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós vamos ver aqui algo muito interessante que eles falam no final. Você quer o final? Amém? Glória a Deus. E assim, capítulo 6, versículo 14. Edificando e prosperando. E os anciões dos judeus iam edificando e, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, rei da Pérsia. E, versículo 14, e os anciões, os judeus iam, e a pessoa ia edificando e prosperando. Eu não conheço o evangelho que você edifica e volta para trás. Eu conheço o evangelho que o Senhor fala, a alegria de vocês, ela é completa. Eu conheço o evangelho que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não conheço o evangelho que a pessoa fica do mesmo jeito há anos e anos e anos. Isso para mim é religião, não é evangelho puro e genuíno do Senhor. Se você não desenvolve, você não cresce, você não se transforma, não é evangelho que você tem. É uma religião. Porque o evangelho é transformador. O Senhor nos dá talento. E o Senhor vai cobrar esse talento. Cadê a multiplicação da tua vida? Isso é Bíblia.
Eu dei para um, eu dei para 2, eu dei para 5. Está aqui, Senhor, que o Senhor me deu 2, eu multipliquei em 4. O Senhor me deu 5 em 10. E um, não, porque deixa eu quietinho meu canto, eu enterrei aqui. Servo mau e negligente. Aprende com o outro que multiplica. É uma mentalidade que não insere na Bíblia. Não insere na Bíblia. A nossa vida edifica e prospera. Está pesado, hein, pastor? Hoje a gente está fazendo um teste de gravação. Por isso que eu estou assim. Mas a gente constrói a obra de Deus assim. Capítulo 6, versículo 16. É outra coisa que não engule. Capítulo 6, versículo 16. Além de edificar e prosperar, os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, o resto dos filhos dos cativeiros fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Nem com cara de maracujá murcho fazendo obra de Deus, não. Com alegria. Estou aqui com alegria. A gente não recebe, a gente dá com alegria. Eu oferto com alegria. Eu prego com alegria, com vida. Eu tenho que cantar com alegria. Alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor, porque eu sou servo dele, independente de tatenar e bozenar, independente da oposição, eu me alegro no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, a minha alegria é no Senhor. Eu vou para fazer número, quem sabe que nesse número, todos reunidos num só lugar, tudo em comum, de repente vem um vento impetuoso e todos repartidos língua de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas deu oportunidade para Deus, com alegria. Para os forró antes você ia alegre, né? Olha, eu já saí de casa na sexta, para voltar na segunda. E assim, noite acordado, e chegava no outro dia, vamos para a praia. Aí está assim, vão lá. Cheio de energia. Lá no Singos, não sei se alguém aqui já foi em Singos, eu nunca fui. É um lugar conhecido ali de forró. Faz ideia, aquele pessoal lá a noite toda. E um arrasta o pé e levanta poeira e vai para casa, acabado, perdeu o dinheiro, ficou com uma mulher feia, e ainda vai para trabalhar na segunda, cheio de dívida, e acha que é vida. Deus está falando com você, né? Com alegria para as coisas de Deus. Você está aí? Como pastor? Eu quero voltar essa alegria. Eu quero voltar a ser um instrumento no Senhor. Tem um recado muito importante aqui, e é fundamental. Celebraram purificando. Capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Porque os sacerdotes, os levitas, se tinham purificado como se fosse um só homem. E todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos sacerdotes e para si mesmo. Vou repetir. Porque todos estavam purificando. Santificai-vos e amanhã farei maravilhas no meio de vós. Isso foi dado um recado para Josué. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então essa alegria ela volta com isso aqui, com limpeza. Amém? Aí versículo 21, assim apartaram e comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro com todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Estava conversando com minha esposa, falando assim, o que esse povo se alimenta é o que eles reproduzem. Qual é a tua fonte? Porque a gente estava conversando sobre questões, né, sobre instruções, e eu falei para ela assim,
nessa parte assim da minha vida, eu me cansei de instruir pessoas. Estou falando de pregação, estou falando secularmente. Só quando a pessoa realmente chega e ela quer. Porque você perde muita energia. É a mesma coisa você botar pérolas em focinho de porcos, como diz a palavra. Quando a pessoa não quer aprender, ela não vai aprender. Porque a fonte dela é outra. A fonte dela é contaminada. Tem tanta coisa acontecendo no mundo, mas as pessoas erram por falta de conhecimento. E a fonte dela são meios de comunicações totalmente imundos. E por mais que você pregue a palavra, por mais que ela ouçam pregações, é como Janes e Jambres, está escrito, que resistiram a Moisés. Eles resistem à verdade. E muitas vezes você se torna um chato, que nem todos querem ouvir a verdade. Para a alegria voltar, para você fazer a obra de Deus, como instrumento, como servo dele, tem que ter purificação. Tem que se apartar de imundície das nações. Você está aí? Assim que a coisa... E aí a Rayane falou aqui no momento da oferta, aí acontece esse milagre aqui, Rayane. Capítulo 7, versículo 13. Versículo 15. Capítulo 7 e versículo 15. E para levarem a prata ou ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Eles foram de forma voluntariamente. Versículo 16. E toda a prata e o ouro que acharam em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, que voluntariamente ofereceram para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Eles fazem isso. Ninguém precisa falar. Quero porque é o Senhor que me dá. Eu só devolvo. Glória a Deus. Eu entendo isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora, capítulo 7, versículo 23. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato de Deus, do Deus do céu, prontamente se faça para a casa de Deus dos céus, porque para que haverias grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Por que você vai deixar a ira de Deus habitar sobre a tua família, sobre você? Como assim, pastor, a ira de Deus? Desde o princípio é assim, Deuteronômio 28. Se me ouvires e propuseres no seu coração, e cumprires a minha palavra, edificareis, plantareis, multiplicareis, todas as bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. E depois do versículo 15, Deuteronômio 28, está escrito, se não me ouvir e me deixarem, as maldições também virão. É Bíblia. Estava recordando, em março agora, um dos lugares que eu queria, por experiência de vivência, visitar os campos de concentração, lá em Auschwitz, na Polônia. E é algo assim, indescritível. Mas aquilo ali, quando você para diante de tanta atrocidade, diante de tantas coisas que não convém falar, mas é tão impactante. E você pensa assim, aqui, nesse lugar, todos esses territórios, era o povo judeu. O povo de Deus. Por quê? Por quê? Porque lá na crucificação, eles falaram uma frase, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. As bênçãos vai por gerações, as maldições também. E ali é tudo aquilo do povo judeu por um processo de ira de Deus sobre o povo dele. A partir daquele momento, acabou. Israel é constituído como nação e agora
é livramento, é proteção, é bênção. Mas tem um processo da ira. De que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Você tem que agradecer porque os seus percalços, seus flagelos, as suas circunstâncias, as suas situações, você tem que agradecer que não é a culpa de ninguém, é tua. Então se alegre por não ser culpa do seu irmão, que você mesmo pode ter uma introspectiva, como a palavra fala, examine o homem a si mesmo, e ser curado, e deixar o Senhor curar. E não botar a culpa porque a Kátia falou, porque a Juliana olhou, não, por você, por mim. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É porque no meu marido, porque minha casa está assim, você é um instrumento lá, no seu local de trabalho, na tua casa, na vida de alguém. Glória a Deus, seja um servo do Senhor para edificar, construir e contribuir. Amém? Para a gente encerrar. Capítulo 7, versículo 27. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém? Esse próximo versículo. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns dos chefes para subir comigo, um povo só. Ao compõe com suave é que os irmãos estejam em união. É aí que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Amém? E aí você entende o seguinte, que nós temos um processo aqui estabelecido. Presta atenção aqui, não tira o foco agora não. Nós temos um processo estabelecido aqui de uma consagração todas as quartas-feiras, até a última semana de setembro. São 17 quartas-feiras, nós estamos na 11ª. Eu falei aqui num culto da semana, não sei se foi no culto de terça ou de quinta, mas foi no culto de quinta que a irmã estava aqui ministrando, que o Senhor me mostrava que apenas 3 vidas continua concluindo o projeto. 3. Começam com oba-oba, mas não concluem. Falei assim, graças a Deus, pelo menos de 3 comigo, 4, já é o suficiente. 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Porque a obra de Deus não vai parar, tem gente que vai edificar. Tem gente que vai se colocar na brecha e Deus vai usar. Glória a Deus. Então, por isso que aqui, no versículo 21, capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Aí não conclui muitas vezes direção do altar. E pensa que é invenção da cabeça do pastor. Eu acho que foi o presbítero André que deu a ideia para ele. Eu acho que foi o Marcos. Não, foi Deus. Para quê? Para a gente pedirmos caminho direito. Para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa família, para os nossos recursos. Amém. E o que o Senhor tem operado nesses últimos dias, neste lugar, com tudo que nós estamos pensando em fazer, estamos fazendo. Amém. Porque tem uma direção. Não é invenção de homem. Mas para aqueles que fazem. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Versículo 22, porque ele fala assim, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo, no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem nas suas forças e na sua ira sobre todos os que o deixam. A mão, vou repetir aqui, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem. Mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam.
E Esdras falou o seguinte: eu me envergonhei, eu tive vergonha de ficar pedindo para o arauto, para Ingrid. Eu tive vergonha de ficar pedindo para as pessoas. Porque eu tenho um Deus dos céus e da terra que é sobre mim, sobre a minha família. Porque ele podia pedir ao rei lá, preciso de exército, cavaleiro, não, pedir isso não. Tem um Deus que é maior que está comigo. Ficar me humilhando para onde? Você sabe como é que é, não? Eu não te paguei ainda não, mas se der para isso, só esse mês aí, uns R$500 aí, você me presta amanhã? Não é nóis? Mesmo? Tive vergonha. Você tem vergonha disso, não? De ficar sendo da família lá, que é sempre aquele pobre coitado que ajuda. Me ajuda, minha irmã. Você ora por mim, porque eu sempre... Você não tem vergonha disso, não? Pesado, né? Mas está acabando, graças a Deus. Se você busca, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. Amém. E aí, a gente encerra aqui, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Ele moveu-se pelas nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor quis entregar. E nós temos projetos nessa igreja. E tem um desafio lançado. Você quer ser participante mais uma vez desse projeto? Deus vai te conceder recursos para você trazer esse lugar. Nós temos uma grade para botar ali na frente. Nós temos equipamento para fazer novamente os cultos online. Nós temos a questão que eu falei da grade, à frente da igreja, fazer essa restauração aí. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu já ajudei tudo. O Senhor vai te usar novamente. Vai me usar novamente. Ele vai te acrescentar. Você quer ser eis-me aqui? Fica de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E todo louvor